Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos falando sobre a carta aos Romanos e hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. A carta aos Romanos, ela fala da depravação da sociedade gentílica. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, Mensagem de Romanos, e nós vamos seguir na nossa terceira aula sobre esta carta. E hoje nós vamos estar vendo de Romanos de 1 a 6, Paulo e o Evangelho. Bom, Paulo inicia sua carta com um toque bem especial. É comum nas cartas de Paulo os pronomes pessoais e possessivos eu, mim e meu. Eles ocorrem seja de forma implícita ou explicitamente, mais de 20 vezes nos versículos de abertura. Desde o início, é evidente o seu profundo desejo de estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. A introdução, ela está dividida em 3 partes. Primeiro, letra A, Paulo e o Evangelho, versículos de 1 a 6. Letra B, Paulo e os Romanos, versículos 7 a 13. E Paulo e a evangelização, versículos 14 a 17. Vejamos então o versículo de 1 a 6, Paulo e o Evangelho. Paulo inicia a carta de Romanos dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Servo, ele vem do grego doulos, que deveria ser traduzido como escravo. Já apóstolo era um nome cristão, tendo sido escolhido por Jesus para designar os 12 discípulos dele. E para ser apóstolo, existiam algumas marcas. Vejamos, primeiro, ter sido chamado ou designado por Jesus Cristo. Cristo é quem os escolheu. Segundo, terem sido testemunha oculares de Jesus histórico, ou seja, dos seus milagres, da sua caminhada, pelo menos ou especialmente de sua ressurreição, que presenciaram ou que estiveram ali quando as mulheres e mais 40 e depois várias outras pessoas testemunharam a sua ressurreição. E um terceiro requisito, terem sido enviados por eles para pregar o evangelho com sua autoridade. A dupla designação de Paulo como escravo e também como apóstolo, ela retrata os contrastes existentes entre as duas palavras. A primeira, escravo, denomina humildade, denotando da parte de Paulo um senso de insignificância pessoal, sem o mínimo direito próprio, alguém que foi comprado por Jesus Cristo. A segunda palavra, apóstolo, era um título de grande autoridade. Expressava seu poder sendo de privilégio oficial e de dignidade em decorrência de ter sido chamado por Cristo. Era uma honra. Assim, tanto escravo como apóstolo, as duas expressões verbais, elas não têm como você isolar uma da outra.
Não se pode pensar em apóstolo sem pensar no evangelho e vice-versa. Como apóstolo, era responsabilidade de Paulo receber, formular, defender, sustentar e proclamar o evangelho, combinando assim os papéis de responsável, advogado e mensageiro de Jesus Cristo. Como escravo, Paulo, ele era escravo do Senhor Jesus Cristo, estava a serviço do reino. Ele deveria proclamar o evangelho a todas as pessoas. E isto era mais que uma obrigação para ele. Ele não tinha direito, seu direito era servir o seu Senhor Jesus Cristo. Paulo, nos versículos 2 a 6, ele apresenta 6 razões pela qual ele foi separado para o evangelho. Primeiro, a origem do evangelho é Deus. Deus é a palavra mais importante na carta de Romanos. O Dr. Leon Morris diz que Romanos é um livro acerca de Deus. Nenhum assunto é tratado com tanta frequência quanto a pessoa de Deus na carta de Romanos. Ela se diferencia das demais cartas e dos demais evangelhos. Todas as questões que Paulo aborda nessa carta estão relacionadas com Deus. Então, essa deve ser a convicção mais básica e primordial em que se baseia todo o evangelismo autêntico. Ou seja, é o evangelho de Deus, a boa nova do próprio Deus para o mundo perdido. Sem esta convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, perde o seu propósito, perde a sua motivação. Deus é o motivo do qual nós devemos evangelizar e pregar o evangelho para as demais pessoas. Deus está no centro de tudo. Aleluias. Uma segunda característica que motivou Paulo é a autenticidade do evangelho, é atestada nas Escrituras. Isso a gente encontra em Romanos 1, versículo 2. O evangelho foi prometido por Deus de antemão por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas, embora Deus tenha revelado o evangelho para eles, pois Deus já havia prometido por meio dos seus profetas nas Escrituras do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento atesta que Jesus Cristo veria. E o próprio Jesus também testificou que ele era o Filho de Deus, da qual falara Daniel no capítulo 7, e também sobre o servo sofredor referido em Isaías 53. Em Atos, o apóstolo Pedro cita o Antigo Testamento ao referir-se à ressurreição de Jesus, à sua exaltação e à vinda do Espírito Santo. Temos também, motivo para ser gratos pelo fato do Evangelho de Deus ter um duplo atestado de autenticidade, a saber, os profetas no Antigo Testamento atestaram sobre a pessoa de Jesus Cristo. E os apóstolos no Novo Testamento também atestaram sobre a pessoa de Jesus Cristo. Um terceiro motivo, a essência do Evangelho é Jesus Cristo. Se juntarmos nos versículos de 1 e 3, nós teremos a declaração de que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus acerca de seu filho. Afinal, o Evangelho de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova de Deus é Jesus. Lutero escreveu: aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras Sagradas, ou seja, está falando do livro de Romanos, que
tudo deve ser entendido em relação a Cristo. Agora, Paulo, ele descreve Cristo em duas cláusulas contrastantes, que como homem, ele era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo a carne e segundo o Espírito, se referem às duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina, antes da sua ressurreição e após a sua ressurreição. A primeira, antes da sua ressurreição, é fraca, e a segunda, depois da sua ressurreição, é poderosa em virtude do derramamento do Espírito Santo. Um quarto motivo, o evangelho se destina a todas as nações. Isso a gente encontra em Romanos 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. O que Paulo recebeu de Deus através de Cristo é o que ele chama de graça e apostolado, que tem como significado o privilégio imerecido de ser, Paulo, apóstolo. E o alvo do apostolado de Paulo é alcançar todas as nações, tanto os cristãos de Roma, predominantemente formado por gentios, de todas as outras cidades. O evangelho, meus irmãos, é para todos e ele é universal. Para Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo é chamado para ser apóstolo dos gentios. O convite de Jesus Cristo para ele é que ele pudesse pregar aos gentios. Um quinto propósito é o propósito do evangelho e a obediência pela fé, encontrado no versículo 5 de Romanos 1. Literalmente, Paulo escreve que recebeu seu apostolado para obediência por fé entre todas as nações. Em Romanos, Paulo insiste em dizer que a justificação é somente pela fé. No versículo 5, ele afirma que a justificação, além de ser pela fé, ela é também pela obediência, mas pela obediência por fé. Ou seja, Paulo queria dizer com isso que as pessoas tivessem um compromisso total e irrestrito com a pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa só pode se submeter ao Senhor Jesus através da fé. Os cristãos romanos creram e obedeceram, pois Paulo se refere aos cristãos como aqueles que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E um sexto motivo, o alvo do evangelho é honrar o nome de Jesus Cristo. As palavras por causa do seu nome, versículo 5, demonstram o motivo que Paulo desejava levar as nações à obediência da fé. E era para honrar e glorificar o nome de Cristo, a quem Deus exaltou na mais alta posição, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Ele está acima dos profetas, ele está acima dos anjos, agora Jesus Cristo está acima de Abraão, os pais, né, da fé, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. E
O apóstolo Paulo, ele continua a dizer, nós, meus irmãos, nós deveríamos ter ciúmes de Cristo. Nós deveríamos zelar pela honra do seu nome. Nós deveríamos preocupar-nos quando ele ainda continua desconhecido. Isso tinha que doer em nós. Sofrer quando ele é ignorado. Indignar-nos quando Cristo é blasfemado. E nós deveríamos também empenhar-nos firmemente para que lhe dê a honra e a glória devida. Paulo nos diz que o nome de Jesus Cristo é incomparável. Não há nenhum propósito supremo que não seja anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos honrar o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso, esse nome é incomparável. Amém, meus irmãos? Então aí está a nossa terceira aula. Nós falamos capítulo 1, versículos de 1 a 6. É um livro fantástico, é um livro maravilhoso. Lembrando que o capítulo 1 aí tem vários assuntos, né? E aí a gente vai ver aí uma profundidade, uma riqueza. Eu convido você a assistir às nossas próximas aulas sobre a carta aos Romanos. Nós estamos utilizando a bibliografia aí de John Stott, a mensagem de Romanos. Quem vos falou é o pastor Jusley, sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Eu possuo bacharel em administração de empresas e também bacharel em teologia pelo mesmo seminário. Eu possuo também pós-graduação em gestão de pessoas e marketing, e também estou mestrando na disciplina de ministério. E aí, embaixo aí tem a minha página do YouTube, basta você colocar Pastor Jusley Gama. Eu peço um favor para você que se inscreva lá no meu canal, né, e divulgue também este material. Lá tem também aulas de homilética, são 14 aulas de homilética, que podem te ajudar muito bem a preparar os seus sermões. E nós estamos agora, paulatinamente, colocando, né, vídeos sobre a carta de Romanos. Tá bom, meus irmãos? Obrigado aí. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa nos dar uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor.